Só que o síndrome do impacto envolve tantas estruturas na região de ombro que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse diagnóstico, tá? Então é isso. Olha, a gente encerra aqui agora essa parte da fisioterapia específica. Eu espero ter conseguido ajudar vocês a clarear um pouquinho sobre o que é ser um especialista numa determinada área, sobre entender que a avaliação bem feita, ela manda na sua reabilitação. Na avaliação você já tem que pensar nas fases que você vai conseguir evoluir o paciente, tudo que a gente falou 15 dias atrás. Isso é muito importante. Às vezes usar o próprio teste como reabilitação. E tudo isso, assim, é o dia a dia. E o profissional que trabalha com o esporte, ele tem que ser um profissional com a cabeça bem aberta. E o esporte é como um todo. O esporte não é tipo, igual eu sou focado na questão do crossfit, o outro é focado com futebol, não. O esporte todos os dias, eu tenho certeza que chega para vocês, pessoas que praticam esporte com dor. É aquela história, atividade física é saúde, por que as pessoas estão com dores? É uma coisa que muita gente aí fica a pensar nisso. Mas graças a Deus existem profissionais, né, na nossa área, para que a gente conquiste aí bons movimentos e construa, tá? Fala pro pessoal que você estava falando comigo agora mesmo ali. Não, eu tô falando que assim, eu já tenho 13 anos que eu formei, foi mais ou menos isso que eu comecei com você. E assim, nossa, 13 anos atrás é tudo muito bonitinho, né? Só na teoria, na faculdade você só vê teoria. Você tem que fazer cálculo até de eletroterapia que você vai fazer. A hora que você vai pra prática é completamente diferente. Aí eu falei com ela que com a pós eu tô tendo uma visão completamente diferente. Tipo assim, pega tudo que você fez, tudo que você aprendeu, é praticamente isso. Pega tudo que você aprendeu na graduação, joga no lixo, vamos começar do zero agora, na prática. É o que eu falei pra ela, eu prefiro também a prática. Tanto é que muita coisa, é como você falou, de artigo, de não sei o que, você pega aquilo ali e deixa pra lá, porque nem tudo bate. E eu também gosto mais disso, eu gosto do que eu vejo ali de resultado na prática, o que está funcionando ali. Isso. Então, assim, eu tô me sentindo assim, completamente desatualizada, porque pra mim você tá. Eu acho que eu tô começando fisioterapia agora, porque eu tô assim, completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Há poucos anos. Eu já tenho outras pós, eu tenho pilates. Então, pra mim, assim, meu Deus do céu, só Deus. Não, pois é aquilo que eu contei pra vocês, eu voltei pra fisioterapia tem uns 3 anos só. Que isso? Eu tava fora da fisioterapia, estudando, né, gestão, eu contei pra vocês. Tem uns 3 anos que eu voltei, assim, com força total. E, gente, eu também senti isso aí. Tipo, nossa, o que tá acontecendo? Mas ainda bem, né? Que não continua a mesma coisa, ainda bem que todo dia tem uma coisa diferente. Aquelas coisas lá, igual eu falei que série de Nicolas, aposto que muita gente não deve nem saber o que é isso. Entende? Aquele forno de beer, banho de imersão de parafina, isso tinha na época na minha faculdade. Eu tava falando agora com as meninas na hora do almoço, eu me considerava um ótimo fisioterapeuta, porque eu aprendi pelo SUS, né? E você tem que ser muito criativo. Tem, muito. Depois dessa pós, pode me pegar e jogar no lixo, não fica mais nada, Não, tô arrasada. De jeito nenhum, de jeito Tô nenhum. arrasada. De jeito nenhum. Mas graças a Deus, depois que a gente acorda pra vida. Eu vou correr atrás daquela aula para vocês também em relação do recovery, dessa parte da modinha e da fisioterapia, para ver se a gente consegue, porque querendo ou não, todo dia tem uma informação nova, mas será que vale, será que não? Eu queria somar um pouquinho o que vocês estão falando. Assim, o que eu estou vendo é que acho que muita gente tem ainda a visão de que fisioterapeuta é uma fisioterapeuta clínica. É aquela fisioterapia convencional. Lá aquele fisioterapeuta que entra, fala, oi, o médico escreveu, então tá, Vamos fazer executar. 10 ultrassom. Eu acho que não é que você está trocando, não estou te fazendo o que você está falando. Não é que você está totalmente fora. Eu só acho que você entrou no mercado e está querendo fazer aquilo que você está fazendo. Eu acho que basta ter foco. Em relação ao que você quer atuar. Eu, por exemplo, eu tive minhas experiências no início, eu tenho muito menos tempo que você, eu tenho fazer 10 anos agora. Então, assim, a experiência que eu tive quando eu achava que eu ia atuar na clínica foi aquilo que eu falei, eu atendi 63 pacientes em 1 hora. Então, foi quando a minha ficha caiu. Eu não sou fisioterapeuta de clínica, então eu fui buscar aquilo que me atraía. Então, o fato de você
se atualizar ou não, é você focar naquilo que você gosta. É igual uma pessoa decidir fazer uma atividade. Não adianta, porque tá na moda crossfit. Eu tenho que me convencer do crossfit, ninguém me convenceu ainda. Mas vai passar uma semana comigo lá na clínica. Então, tá na moda crossfit, eu vou fazer. Se você não gosta, você vai ser um paciente que vai entrar, vai fazer uma semana e vai sair dali falando que você é um bosta, que você não sabe nada e que ele saiu com a mesma dor que ele entrou. Então é igual um fisioterapeuta, você tem que praticar e tem que focar naquilo que você quer trabalhar. Porque você só vai se atualizar se você acreditar naquilo que você faz. Você tem que acreditar. Então assim, às vezes não é porque você está totalmente fora, porque às vezes você não teve muito âmbito nessa área que não era a sua. Porque até eu falei no primeiro dia que você perguntou o que cada um fazia, que eu falei que eu, na verdade, fisioterapia agora é meu plano B, porque eu já estava desistindo de fisioterapia, justamente por isso que você está falando, tudo é complicado. Você quer fazer um concurso? Eu sou servidora pública, mas eu estou de licença, eu estou estudando para concurso no judiciário. Aí eu falei, vou tentar o pós de ao mesmo tempo a pós. Difícil porque é uma coisa que eu gosto. E aí, igual você falou, como eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava, eu fui desestimulando completamente. Porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Você vai desestimulando porque você não tem nada, então você só usa criatividade. E aí, é por isso que eu vim agora para a ortopedia, para a parte de ortopédica, esporte e esportiva, para ver se, né, porque é uma coisa que eu gosto. O que você tá achando? Você acha que você vai conseguir mudar isso aí? Esse cenário? Muito bom. Muito bom. Gente, então é o seguinte, a Raíssa vai passar aqui para vocês a parte da psicologia que a gente usa lá na Salute. E depois, é uma parte curtinha, depois a gente vai abrir as cadeiras aí, nós vamos fazer uma roda mesmo aqui no meio. E a gente vai discutir com vocês alguns casos aqui. E vai ser importante a gente estar, lembra que eu falei ontem? Pensem em alguns pacientes que vocês estão atendendo, para que vocês possam trazer e a gente conseguir aproveitar que a Raíssa tá aí. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente, então vou explicar primeiramente para vocês rapidinho um pouco da psicologia do esporte, né? O que é, qual que é o objetivo. E, na verdade, embora a psicologia do esporte seja uma sub-área da psicologia, existem alguns teóricos que defendem também como sendo parte das ciências do esporte. Então, hoje a gente vê como uma mescla aí dessas duas grandes áreas de atuação. No Brasil ainda é uma coisa que está engatinhando, está começando a ficar mais conhecido agora, até mesmo nos congressos de psicologia, é algo que só começou a tomar uma certa relevância faz pouco tempo. Ficou até famoso um caso recente na época da Copa do Mundo, que teve lá o 7-1, que foram entrevistar a seleção da Alemanha e uma das coisas que eles mencionaram foi o acompanhamento psicológico que eles têm e o tanto que isso trazia uma base e algo que faltou bastante na nossa seleção, né, no Brasil. Inclusive, o próprio Neymar já falou várias vezes que ele não precisa de psicólogo porque eles não são loucos. E isso a gente sabe que é uma visão muito retrógrada, né, desde lá do início da psicologia. Pode passar, por favor. Bom, eu coloquei então uma definição só para a gente tentar abarcar um sentido mais amplo sobre o que é a psicologia do esporte. Preparação psicológica como nível de desenvolvimento do conjunto de qualidades e propriedades psíquicas do atleta, das quais depende a realização perfeita e confiável da atividade esportiva nas condições extremas dos treinamentos e competições. Ou seja, a gente vai partir do princípio de que toda competição tem potencial para causar condições extremas no atleta. Seja de ansiedade, de estresse, de pressão, toda competição traz em si essas emoções que vão ser exacerbadas ali e todo o preparo que a gente precisa fazer é em cima disso, contando que isso seja administrado da melhor forma possível. Então, um breve histórico, né? Como que começou aí a psicologia do esporte. Antes dela ser colocada como uma parte mesmo, uma ciência, ela começou a existir lá nos atletas gregos. A gente sabe, né, que esporte surge na Grécia Antiga e os atletas ali naquela época, eles criavam para si mesmos situações de muita pressão, de muita ansiedade, se submetiam àquelas situações porque eles acreditavam que era uma espécie de preparação psicológica, uma oportunidade para se colocar diante de algo muito difícil, vivendo ali uma emoção muito intensa, porque nos momentos das competições esportivas eles se sentiriam muito mais preparados por já ter tido essa experiência anteriormente.
Até mesmo se a gente for pensar nos filósofos gregos, quando Platão e Aristóteles começam a estudar corpo e alma, já começa a haver esse olhar para o corpo como uma coisa que precisa ser olhada de uma maneira integral, né? Que corpo e alma não são coisas independentes, um interfere no outro e vice-versa. E aí, mais recente, né, estudo antes de ser cunhado como uma ciência da psicologia, mais recente no século XX, os estudiosos da União Soviética, mais ou menos na época da Guerra Fria, começaram a estudar formas de preparação psicológica intensa, porque também vem com essa ideia de que se você se submete a questões muito intensas, que causam ansiedade, causam estresse profundos, você consegue se preparar para isso no dia a dia. Pode passar. Então, agora já entrando para dentro da teoria da psicologia do esporte, os autores vão determinar aí 4 fases, que são fases da preparação psicológica, para que a gente possa construir aí esse treinamento de uma forma estruturada. São esses aí: psicodiagnóstico, período pré-preparatório. Não, esse é a primeira fase, né? Já é a fase. Tá, então a primeira fase é o psicodiagnóstico, que é um período pré-preparatório, ou seja, antes de começar a fazer qualquer coisa, eu preciso primeiro entender o que está acontecendo. Então eu preciso pegar esse atleta e fazer sondagens psicológicas com ele, a fim de definir qual é o perfil psicológico. Então, o que funciona para aquele atleta? O que motiva? O que desmotiva? O que dá certo? O que não dá? Para que eu consiga traçar ali mais ou menos, porque nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com hipóteses diagnósticas, né? Então, é o que eu vejo ali que mais tarde eu vou confirmar ou não, para que eu possa traçar alguma coisa e começar as formulações de quais procedimentos a gente vai usar para esse treinamento. Bom, aí a segunda fase é o preparo psicológico de treinamento. Então, a gente vai fornecer para o atleta estímulos adaptativos para que eu possa ter um olhar mais preciso da resistência psicológica, da ambição e da motivação. Então, lá na fase do psicodiagnóstico, eu começo a sondar o que funciona para ele nesses aspectos. Nesse momento do preparo psicológico de treinamento, eu vou ter mais argumentos e mais dados para confirmar ou não se realmente é isso. Se a resistência psicológica dele, a ambição e a motivação estão relacionadas com aquilo que eu estou conseguindo fornecer naquele momento. E se não for, eu vou precisar rever. E também a questão da adequação comportamental, que é a gente ir inserindo as cargas de treinamento de forma gradual para que ele vá se adaptando e se adequando comportamentalmente conforme eu vou inserindo essas cargas. Essa fase ela é muito fundamental porque ela vai dar subsídio para as próximas fases. Pode passar. E aí a terceira é o preparo psicológico de competição. Então agora sim a gente já está entrando no momento da competição em si. E uma série de coisas vão precisar ser consideradas. A primeira coisa é as reações do atleta em competição. Então esse atleta específico, como que ele se comporta durante a competição, no momento em si da competição. Ele fica nervoso? Ele fica com medo? Ele fica introspectivo? O que acontece? Como que ele reage ao ambiente, ao momento de competição? Segundo, momento certo para incentivá-lo. Isso acho que todo mundo que já fez alguma atividade física já teve a experiência de você tá lá, exausto, morrendo, e tem uma pessoa gritando pra você, bora, vamos lá. Tem gente que isso funciona super bem, você se sente mais motivado, você dá conta. Tem outras pessoas, que é o meu caso, você só quer esganar a pessoa que tá gritando pra você naquele momento, que você já tá ali no limite. Então, descobrir também para esse atleta qual que é o momento certo de incentivar. Às vezes não é durante, às vezes é antes. Ou às vezes pode ser durante, sim, vai depender muito de cada um. A experiência desse atleta. Qual que é o histórico dele dentro do esporte? Qual que é a trajetória pela qual ele passou até ele chegar nesse momento onde ele está ali tendo a oportunidade de estar com você? Sua acomodação devido ao bom estado físico, tático e técnico. Então aí a gente vai precisar avaliar se esse atleta ele está num nível de acomodação que pode ser benéfico, no sentido de que ele sente que ele chegou exatamente onde ele queria estar nesses 3 estados aí, físico, tático e técnico. Ou se ele está numa acomodação que é já mais negativa, no sentido de uma desmotivação, não dá conta de sair do lugar, mas ele não está realizado nesse sentido.
Isso também é uma avaliação que precisa ser feita até para a gente desconstruir um pouco a ideia de que eu tenho que me superar sempre, infinitamente, e nunca chega no ponto em que eu posso estar bem. E o endurecimento devido a situações adversas e o controle da ansiedade. Principalmente no Brasil, a gente tem um histórico grande de atletas que vêm da periferia. Então, quando isso está associado com um histórico que vem de uma classe social e econômica mais prejudicada, pode ser que essa pessoa tenha passado por situações muito desfavoráveis, muito adversas, e isso foi criando nela a necessidade desse endurecimento, para que ela pudesse lidar com essas situações e começar a controlar a ansiedade também. Então, isso vai precisar ser observado para a gente entender se os mecanismos que essa pessoa desenvolveu ao longo dessa trajetória estão funcionando, estão sendo adequados ou estão prejudicando. E o objetivo dessa fase é obter resultados positivos em termos de performance sob condições estressantes e adversas. Pode passar. Bom, e aí a gente chega na última fase, que é o preparo psicológico pós-competição. Então, depois que passou aquilo tudo, depois que a gente passou pelas 3 primeiras fases e tudo foi definido de acordo com o que o atleta foi mostrando durante esse contato, eu vou fazer uma avaliação das condutas e dos resultados, que é o momento em que eu vou conseguir perceber, será que a forma que a gente escolheu realizar foi a melhor possível, trouxe os resultados que a gente gostaria, ou será que precisa de reformulações e ajustes para o próximo ciclo de treinamento. Então, essa fase, ela é aquela fase de feedback, né? Que todo mundo vai sentar ali e vai ver se tá bom, se precisa mudar alguma coisa para se preparar para o próximo. Pode passar. Tá. E aí, dentro desses métodos de preparação psicológica, né, que são aí essas 4 fases que a gente viu, existem algumas formas, né, para fazer isso, para trabalhar nesse processo. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Então, a primeira, recuperação e aumento do desempenho físico. Existe uma forma que é mais difundida de fazer isso, que é por meio da autossugestão. A autossugestão se baseia numa teoria que é próxima à teoria da hipnose, que é aquela ideia de que quando você entra num determinado estado de consciência, você consegue colocar sugestões que o seu cérebro vai absorver, vai passar a fazer parte de você. Então, o atleta ele vai entrar num estado de grande concentração e vai começar a se autossugestionar, falando coisas do tipo, eu tô muito tranquilo, eu dou conta, eu consigo, eu me preparei, eu mereço. E aí ele já vai entrar num estado também de tranquilização antes da competição. O próximo é o projeto de aprendizagem técnica. Nesse caso, tem a ver com um treinamento mental que o atleta vai fazer para focar mentalmente nos movimentos que ele vai executar. Então, se ele se concentra bastante e cria uma imagem mental de quais são os movimentos que ele vai fazer, é comprovado cientificamente que a capacidade cerebral dele aumenta de 20% a 30%. Então, ele consegue, naquele momento, criar novas sinapses e ele tem uma grande chance de executar os movimentos da forma mais efetiva possível. O terceiro, distúrbios físicos que influenciam a performance. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a dessensibilização sistemática. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma técnica, já existe há um bom tempo, da psicologia comportamental, que vai pegar quais são os aspectos que despertam medo ou ansiedade naquele atleta e vai trabalhar esses aspectos exaustivamente, fazer ele entrar em contato com isso de forma tão intensa que aquilo vai perder a graça. É tipo assim, eu tenho medo de barata e aí eu trago todas as baratas para perto de mim, eu fico com a barata o dia inteiro, que vai chegar uma hora que eu vou perder o meu medo de barata. Só que a gente não vai fazer isso com a barata, né? Com os aspectos que vão deixar aí esse atleta com medo e ansioso. Pode passar. Bom, gamificação e as emoções. Então, trazendo isso agora para o âmbito do CrossFit, entendendo como que as emoções estão atuando ali nesse momento e que mantém tantas pessoas interessadas e muito engajadas nesse esporte. Então, alguns aspectos que tem ali que vão mexer nesse âmbito das emoções, o sentimento de superação. O adversário é você mesmo. Então, dentro desse esporte, as pessoas conseguem ter um comparativo da própria evolução delas e aí você passa
a competir consigo mesmo. Então, o meu resultado de amanhã tem que ser melhor do que foi o meu resultado de hoje. E isso vai criando esse engajamento, porque existe essa tendência do ser humano de querer sempre se superar. E isso pode ser feito pelo fato dos recordes pessoais serem quantificáveis. Então, eu tenho uma coisa bem objetiva para me basear, para olhar se eu estou evoluindo ou não, se eu estou estagnado. Então, isso também facilita até esse próprio processo de olhar para o que eu desenvolvi, para o meu caminho, para a minha trajetória e fazer uma autoavaliação. Tem também o aspecto da gamificação, por ser um esporte competitivo que gera estímulos de realização. Então, uma pessoa que é competitiva, ela pode trazer essa mentalidade da competição para os dois âmbitos, que é esse lado de competir consigo mesmo e o lado de competir com as outras pessoas mesmo. Conforme ele for conseguindo sentir que isso está trazendo para ele esse estímulo de realização, isso por si só já é o reforço que ele precisa para dar continuidade nessa escolha dele, desse esporte. E também existe a influência social, o senso de comunidade. A famosa seita, né, do CrossFit. Eu aceito. Nunca vi. Então, isso é bem marcante, né, bem presente. As pessoas realmente, elas se unem, elas estão ali em prol da mesma coisa, né, em busca da mesma coisa. Concentração e progresso individual. Aí entra um outro aspecto que funciona também para pessoas que não são tão sociáveis, que não estão em busca dessa parte aí do senso de comunidade e que são mais introspectivas. Elas também podem desfrutar desse esporte porque tem esse momento de concentração, de progresso individual, de ficar ali medindo o seu próprio desenvolvimento. Então também vai trazer um reforço para as pessoas que têm mais esse tipo de perfil. E o mais óbvio que é a saúde e a estética, né? A gente consegue perceber na prática uma melhoria da saúde, da disposição, da sensação de bem-estar e também do lado estético. E aí eu coloquei aqui essa questão do estado de flow, que é um estado que tem sido muito definido atualmente na ciência como foco e concentração, sensação de êxtase, clareza e feedback, habilidade, sensação de serenidade, perda de sensação de tempo e motivação intrínseca. E isso aqui acaba sendo muito alcançado, né, muito relatado pelos atletas de CrossFit, que eles chegam nesse estado de flow durante ou após o treino. Pode passar. Agora que eu falei com você esses dias todos. Bom, então, pegando essa parte da autorresponsabilidade, como que eu posso pegar esse conceito e inserir ele dentro do tratamento com o meu paciente? A primeira coisa é ir auxiliando, né, esse paciente, esse atleta, a se apropriar do seu próprio processo. Ou seja, ele precisa compreender que as situações pelas quais ele está passando, tanto positivas quanto negativas, são de responsabilidade dele. Né? Foi ele que se comportou ou agiu de determinada forma que gerou aquelas consequências e que são de responsabilidade dele. E aí, no exemplo da lesão, né, que a gente estava falando, a lesão, ela é gerada por um conjunto de comportamentos do atleta, embora sim pode haver também a responsabilidade do treinador, porque, né, temos aí profissionais de todos os tipos do mercado. E isso é importante de conseguir fazer a justa responsabilização, que é eu saber dividir o que é meu e o que é do outro. Qual que é a nossa tendência? Sempre terceirizar, né? Sempre ver só a responsabilidade que foi do outro e ignorar a minha, porque se eu vejo a minha responsabilidade, eu começo a trazer imediatamente para mim a necessidade de que sou eu que preciso realizar alguma mudança, e isso nem sempre é fácil. Então, sempre compreender que uma parte da responsabilidade é nossa, né? No caso do atleta, ele compreender que uma parte é dele, porque aquela parte que cabe a ele é a que ele pode mudar, a parte que é do outro, nem sempre ele tem tantas diretrizes e tanta ação ali naquele momento. Porque eles acabam falando que a fisioterapia não deu certo, não vai naquele fisioterapeuta não, porque ele não é legal. E na verdade a culpa realmente é meio nossa, porque nós que não conseguimos aflorar nele esse espírito de autorresponsabilidade. E sem essa autorresponsabilidade, é aquilo que eu falei, nós vamos passar ali 30, 50 sessões e não vai ter resultado nenhum. E não é só o paciente que fica frustrado, é a gente também. Tem coisa pior na vida do que a gente tá ali e não conseguir o resultado que a gente almeja com os nossos pacientes. É a pior coisa do mundo. Então, acho que a gente tem que conseguir focar mais nessa, ter essa ajuda da psicologia
E sem essa ajuda, gente, é muito complicado. E a gente vai mostrar para vocês aqui, agora são, acho que 4 casos de pacientes que a gente atende lá na Salute de forma em conjunta, que a Raíssa identificou neles algumas coisas principais no caso deles. E que e todos eles são do CrossFit, para vocês terem uma noção aí, ou seja, são aqueles pacientes que estão buscando tratamento com vocês, para vocês entenderem que o trabalho multidisciplinar, seja lá na clínica com o seu paciente ali de reabilitação, ou seja na academia entre nós e os profissionais de educação física. Na clínica, nós e a psicologia e a nutrição, a gente literalmente não vive um sem o outro lá na sala. A gente realmente é uma equipe multidisciplinar e às vezes pode até ser que eu não consiga indicar esse paciente que precisa de um acompanhamento psicológico, por exemplo, para a Raíssa, mas às vezes ele vai para um outro que ele já fez algum tratamento ou que já tem algum grau de afinidade, intimidade, alguma coisa, mas o importante é a gente indicar para eles, tá? Muito importante. Então, a aceitação deles é boa? Eles aceitam passar por essa avaliação? conta o filho. Conta como é que foi. Bom, depende muito, né? Tem gente que sim tem resistência, tem pacientes lá que estão tentando me indicar, tem muito tempo que as pessoas realmente não têm, né, essa abertura. Mas existem outros que acham ótimo, assim, que chegam muito com uma ideia de que é algo para complementar o meu desempenho esportivo e só. Só que, obviamente, durante o atendimento começam a aparecer outras demandas, né? Então, assim, no caso de um dos nossos pacientes lá, eu comecei a fazer o acompanhamento e quando ele chega para mim no atendimento, ele vem com um discurso de que ele não tem demandas, né? Que ele tá ali para ver como é que é esse negócio de psicologia, se isso vai ajudar, se vai funcionar ou não. Exatamente. Então, assim, vamos ver, eu tô aqui para ajudar vocês e para vocês poderem fazer o trabalho de vocês, tipo isso. E só que aí ao longo, né, do processo, como a gente vai ver, foi surgindo tanto de demanda. E a gente vai mostrar, era pra ele estar aqui hoje, só que ele foi pro campeonato lá em Itaúna. E ele é uma pessoa, assim, que faz muita questão de realmente mostrar o quanto o CrossFit, o quanto a fisioterapia e hoje a psicologia com a nutrição tem feito a vida dele ser muito diferente. Ele grava um vídeo pra gente aqui pra mostrar pra vocês. Só que antes nós vamos discutir os casos e eu queria que vocês colocassem pra fora aí também as dificuldades que vocês têm com alguns clientes de vocês, pra ver se, quem sabe, a gente consegue achar uma forma aqui juntos de indicar eles pra algum tipo de acompanhamento. Beleza? Tem também.